Bom dia, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Olha só, gente, para o mini índice utilizei esses dados e para o dólar utilizei esse daqui. Porém, eu fiz os cálculos hoje, mas mais na questão de estudo mesmo. Eu já imaginava que eu não ia fazer nenhuma operação hoje. Por quê? Temos feriado, né, nos Estados Unidos. Então, aqui no Invest, né, no calendário econômico, a gente consegue ver aqui o feriado. Se a gente olha aqui em cima também, tá vendo, nessa abinha feriado, mostra se tem em outros lugares também. Então a gente consegue ver que tem também no Reino Unido. Acredito que não vai impactar tanto, né, as bolsas no geral, mas o que impacta realmente é Estados Unidos. Então quando lá para, meio que para tudo, né? E aí também a gente tem uma agenda hoje bem vazia, tá vendo? Não tem muitas coisas. Saiu aqui o Boletim Focus, eu dei uma olhada, né? Tá vendo que não tem muita coisa acontecendo, já por causa do feriado. E aí, beleza. Então, quando a gente vai, né, observar o gráfico, é isso aqui que a gente vê, né? Então, aqui eu tô olhando o dólar, né, nos 5 minutos. E olha só, aqui eu já deixei as regiões calculadas, né? Eu vou mostrar para vocês a questão do contexto, que tem uma visão para um dólar mais vendedor e para o índice, né, uma nossa bolsa um pouco mais forte. Só que daí quando você olha o contexto, né, que já está feriado, já o mercado tende a ficar um pouco estranho. E aí eu trago agora para análise gráfica, técnica aqui, né? Eu tô vendo que tá. Deixa eu só arrumar aqui, gente, que eu tirei do lugar. E a gente vê que não tem muito movimento, fica estranho, né? Reparem que o preço, ele tá trabalhando nas mínimas. Então, se eu tenho uma visão vendedora, eu tô vendo que ele tá em mínimas, eu tô tomando mais cuidado para querer vender nessas regiões, porque ele pode, de fato, não romper, sabe? Reverter a tendência. O dólar tem feito muito isso nesses últimos dias, né? Então tá aqui, tá vendo? As mínimas estão aqui e o preço já, aqui tá o preço justo, né, o ajuste, e o preço tá aqui, ó, batendo nas mínimas e voltando e aquela briga. Isso fica um pouco ruim, né? Tem uma visão um pouquinho mais vendedora, mas não tem contexto, assim, na localização aqui no gráfico não tem como. Se a gente dá uma olhadinha no índice, o mesmo conceito, né? Então, tenho aqui os cálculos, né, para índice. E olha só, brigando em cima do ajuste, péssimo, né, gente? Então, a gente vê as médias emboladas, não tem muito o que fazer, a verdade é essa, né? Então, o feriado lá fora trava tudo. E aí eu trago, né? Eu vou trazer hoje, como é só um estudo, né, gente? Eu vou trazer uma questão sobre volatilidade e liquidez, que a gente fala muito, né, sobre, tá bom, quando tem feriado, o mercado não tem liquidez, mas e aí, como é que a gente entende isso para analisar a importância, né, de avaliar esses dois fatores? Eu tirei um print aqui de uma explicação bem rápida para a gente trazer conteúdo de estudo mesmo, tá bom? Então tá aqui, gente, olha. Deixa eu pegar aqui. A pergunta é a seguinte, né? Qual é a diferença entre liquidez e volatilidade? Então, no caso da volatilidade aqui, é o quanto, né, um determinado ativo pode variar em um período do tempo, né? Então, um investimento mais volátil é aquele que varia mais, né? Então, volatilidade, digamos que está vinculada mais à movimentação, né? Deslocamento de preço. Então, ele sobe, desce, isso a gente olha como volatilidade. Já a questão da liquidez, né, se refere à capacidade que o investidor tem para converter o seu investimento em dinheiro. Então, trazendo de uma forma mais simplificada, trazendo isso mais pro day trade, né? Então, o que é liquidez no caso no trade, né? Então, o conceito, no caso, é um termo, né, utilizado para quantificar a negociabilidade de um ativo. Isto é, facilidade para comprar ou vender o papel, né, sempre que necessário. Então, vamos lá, no dia de hoje, né, que tem um feriado nos Estados Unidos, que a gente sabe que fechou lá, meio que atrapalha tudo. O mercado, ele acaba não tendo o quê? Liquidez, tá bom? Então, assim, como não tem muitos investidores ali negociando, se uma pessoa quer comprar uma certa quantidade de lotes, mas aí às vezes não tem aquela quantidade para vender, né? Então, às vezes, quem está querendo vender não encontra compradores, porque a liquidez fica um pouco baixa. Então, o mercado, ele tá vendo que ele não se movimenta muito, porém a volatilidade é diferente. Volatilidade a gente tem, que a volatilidade está vinculada, como eu falei, ao deslocamento do preço. Então, reparem que quando a gente vê aqui, ó, tá vendo que ele consegue subir, descer aqui? Isso aqui é a volatilidade, tá? Então, o preço, ele tá volátil, ele se mexe, ele faz topos, fundo, ele consegue se mexer. Porém, a liquidez já é outra história. Então, quando a gente começa a perceber movimentos assim, tá vendo, um pouco mais expressivos, em dias como esse, se um player um pouco maior assim, aumentar um pouquinho a mão, o preço ele desloca com bastante facilidade, tá? Já por essa questão da liquidez ali que não tem. Então, quando aparece um com essa intenção, o preço ele pode dar essas pancadas. E às vezes a gente nem entende, parece até notícia, e no caso não é.
Então, é importante olhar essa questão de liquidez e volatilidade. Então, no dia de hoje, a gente não vê liquidez, né? Fica uma coisa meio estranha, porque é feriado, então não vai ter muitos investidores. E o termo liquidez ele é usado para outros conceitos também, não é só para essa questão do day trade ali, tem usado para várias formas, né? Mas é isso que é importante ressaltar. Então, gente, no dia de hoje, olha isso, sem chance, né? Sem chance. Vamos olhar um pouquinho o contexto, só para a gente dar uma olhada aqui, né? Como que eu analisei, né? Deixa eu dar um F11 aqui, só para expandir um pouco a tela. Olha só para a gente tentar, né, ter uma ideia aqui como é que funciona. Então, no dia de hoje, tá vendo que eu até congelei aqui, ó, a telinha, né, umas 10:05. Eu fui congelando para ver se movimentava, fui observando, né? A gente consegue ver um DI mais negativo, né? A gente consegue, aqui no caso está fechado, né? Então fecha os títulos. O DX, né? Que é a força ali do dólar frente às outras moedas. Tem um DX mais fraco, tá vendo? Então eu penso num dólar um pouco mais negativo. Frente aos emergentes, também um pouco mais negativo, né? Essa questão das moedas aqui em cima, né? A gente olha o euro, né? O iene, libra esterlina. Tá tudo um pouquinho mais negativo. Não é nada assim tão, né, expressivo, mas a gente vê um pouquinho mais negativo aqui em cima. E aí, como o restante está fechado, fica um pouco complicado. Então, tá vendo aqui, ó, né? Fica fechado o Nasdaq e tudo, a gente fica meio que sem direção. Mas, se você olhar o contexto, a gente consegue ver um dólar um pouco mais negativo. Já na questão do índice, né, que aqui já está aberto, tudo as ações, eu analiso da seguinte forma. Vejo o setor de energia, tá vendo? Tá um pouco mais positivo. Metais também. Aqui no caso agrícola, gente, tá vendo? Tá mostrando tudo dia 24. Tá mostrando, né, que não está aberto. De fato, eu não sei se é geral isso, mas enfim, aqui tá mostrando fechado. Europa, a gente vê também um pouquinho mais positiva. Ásia e Pacífico, tá vendo? Fecharam bem positivos, né? Olha, mais de 1%, fechou bem positivo. Então, se a gente dá uma olhadinha nos petróleos, deixa eu pegar aqui. Aqui em cima, olha, WTI e Brent estão mais positivos, né? Commodities também aqui tá mostrando dia 24, tá vendo? Tá mostrando fechado, então acredito que é isso mesmo. Minério de ferro, tá vendo? Ele estava fechado, depois abriu, já abriu levemente positivo. Então eu consigo observar um índice um pouco mais comprador. Quando eu olho aqui desse lado, gente, olha, a questão ali da aba, né, das ações, das empresas. Então eu tinha tirado um print aqui 10:05, depois eu olhei, tá vendo que tá misto? Né? Esse daqui é o horário ali atual, tá um pouco misto. Eu gosto também de olhar lá no gráfico, né? Eu sempre falo isso para vocês. Eu sempre gosto de olhar por aqui, ó, pela tabelinha, deixa eu ampliar ela. Aqui eu deixo algumas empresas, mas se a gente colocar no geral, que eu também sempre fico mudando, né? Eu vou e volto para ver tudo. Olha aí, gente, é um setor mais misto, né? Tá metade metade. Então, assim, a gente vê a questão de varejo, né? Que é a Magalu, tá bem negativa. Aí a gente já vê Petros, por exemplo, mais positiva. Então, isso acaba gerando, né, assim, um mercado mais lateral mesmo. Não tem muita direção. Então, para evitar, né, gente, tomar algum stop no dia de hoje, que esse é um tipo de dia que eu acho assim desnecessário para mim, né? Para o meu operacional, pelo que eu entendi sobre o mercado no dia de hoje, eu acho desnecessário tentar arriscar alguma possibilidade hoje, né? Então eu vejo que vai ter dias que vai estar bem melhor e a gente tem que confiar mais nesses dias. Então dias assim eu acho que não precisa. Inclusive eu acho que essa semana vai ser bem chata, porque vai ter o nosso feriado também depois no Brasil, vai ter alguns dados, talvez movimente um pouco, né? Então acho que antes do nosso feriado já fica meio estranho. No feriado, beleza, já não abre. Depois acho que o feriado é na quinta, se eu não me engano, né? Na sexta já fica o mercado, acho que digerindo o que aconteceu ali. Então acho que vai ficar. Essa semana vai ser, não sei, viu? Vou ter bastante cautela. E é bem provável que assim, eu vá tomar muito cuidado. E se por um acaso eu achar alguma operação e ainda tiver insegurança, eu entro no simulador. Pelo menos para não ficar sem participar do trade, né? Do estudo no geral. Mas é bom tomar cuidado. E aí, olha só, tá vendo? O dólar entregando movimento, né? E aí fica aquelas coisas que a gente não entende, né? Que nem eu falei para vocês agora mesmo. Se a gente abre o contexto, tá vendo, ó? Não tô vendo esse motivo para essa puxada no dólar. São os players ali movimentando, né? E vamos dar uma olhada aqui no ranking como é que tá. Deixa eu jogar a compra aqui para cima. Olha, tem uma maior parte, tá vendo? Se a gente dá uma olhadinha aqui, deixa eu pegar desse lado aqui, ó. A gente consegue ver, até aqui é compra, né? Até aqui, ó, até esse 14 aqui é compra. Tem uma galera ali na compra, né? Então, os laranjas eu coloquei que são os gringos, né? A galera ali. O amarelo são todos importantes, né? XP também tá, olha só, XP também tá na ponta compradora,
né? Aí vem a história da liquidez, né? Então ela tá ali fornecendo para quem tá com interesse de vender, ela vai comprando. Gostaria, no caso, se eu fosse pensar em compra, eu gostaria de ver ela aqui, ó, na ponta vendedora, aqui para baixo, né? Então, tá vendo? É um dia assim, gente, bem sem contexto. Não tem muito o que falar hoje, realmente era só um estudo. Olha só, o relatório ficou assim, tá vendo? Eu acabei não fazendo nada porque, gente, não tem o que fazer, né? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Vamos tomar bastante cuidado essa semana, porque eu acho que vai ficar bem estranho o cenário aí, viu, pra gente. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.